Fala galera, beleza? Vinícius na área e hoje, dessa vez, eu vou fazer uma atualização, fazer um novo guia para o Gangplank. Sim, eu vou deixar esse vídeo correndo de fundo, foi uma partida minha contra uma Riven. Eu acho que foi só, eu vou deixar falando assim porque vai ser um guia relativamente longo, vai ser estilo meu primeiro vídeo do canal, só que dessa vez atualizando um pouquinho. Eu vou falando, pesquisei um pouquinho assim, houve uma mudança assim na build do Gangplank ao longo desses patches. E não foi exatamente assim do jeito que eu falei, esse talento sede de sangue, assim, o pessoal desistiu de usar ele pelo que eu vi. Então, eu percebi que houve uma mudança nas builds. E eu vou trazer essa mudança agora. Pelas partidas que eu pesquisei, se não me engano, eu vi o Brasil, alguns jogadores brasileiros, assim, pouquíssimos. Pesquisei um pouco na Europa e na Coreia, porque Coreia é a Coreia, né, cara? Na Coreia tem uns caras muito absurdos também de Gangplank, no qual eu esqueci o nome, mas não importa. Vamos lá. O que mudou na top lane? O Gangplank é viável? Sim, o Gangplank é bem viável, tanto nesse patch como no anterior, como sempre foi e sempre será por causa do kit dele. A questão é que a build dele muda um pouco conforme os nerfs que vão acontecendo. A build dele, o maior problema da build do Gangplank, e também é uma vantagem e uma desvantagem. É uma vantagem para quem é veterano e uma desvantagem para iniciante. É uma build muito ampla, que permite vários estilos de jogabilidade, que permite várias customizações, vamos dizer assim. Você pode optar por uma build crítico, por uma build bruiser, por uma build mista, por uma build que responda a uma lane phase. Por exemplo, se jogando contra uma Riven, poderia ter optado em buildar uma Static de first item e logo depois de uma Fulgor, ao invés de fechar uma Trindade para conseguir peitar ela. Poderia fazer isso, mas não é meu estilo de jogo. Foi um cara da Coreia que, se não me engano, foi um cara da SKT, o Rune, alguma coisa assim que fez. Mas anyway, vamos lá com o guia. Primeira coisa, eu vou falar das runas dos talentos. As runas na top lane não usam letalidade. Letalidade é um estilo de jogo que eu adoto. É um estilo de jogo teoricamente ruim para solo queue. Não é um estilo de jogo que assim, nossa, é super recomendado. Na verdade não é. Eu até inclusive vou parar de usar. Existe a lógica, a minha lógica da letalidade é o seguinte: se eu conseguir sobreviver até o late game, meu crítico vai matar num one shot. A questão é que num Gangplank AD, o seu crítico vai dar one shot independente do seu letalidade ou não. A questão é que com a letalidade você vai dar o que? 1200 de dano num crítico mais ou menos. Sem letalidade, sem runa de letalidade, você vai dar o que? Uns 1900. É desse lagzinho aí, obviamente. A questão da letalidade é que a sua lane phase fica tão horrível que não dá pra você aproveitar da sua lane phase. É tipo, você simplesmente, se você pegar um lane bullying, tipo um Fant, um Renekton, você simplesmente não faz nada. E a questão do Gangplank é que, por mais que não pareça, a lane dele é uma lane muito forte. Até o level 6 ele consegue ganhar da maioria das matchups ruins dele, se ele tiver com uma runa de AD e for um Gangplank experiente. Ele consegue jogar contra Riven, consegue jogar contra Fiora, consegue jogar contra qualquer coisa que apareça. O máximo que não dá pra fazer é, sei lá, Jace. Talvez. Acho que seria a pior matchup, porque isso não ganha de jeito nenhum em nenhum momento. Vamos lá. Dito isso, as runas que eu recomendo, se eu não me engano, que eu pesquisei, é uma runa de AD com CDR, que seria 15 de AD, 9 de armadura, ou 12 de AD, 9 de armadura e 10 de CDR, que seria uma quintessência de CDR, e as azuis CDR, duas quintessências de dano, uma de CDR, o AD nas marrons e a armadura nas amarelas. Se você estiver jogando contra um AP, a runa, se eu não me engano, isso para top lane, isso se aplica exclusivamente a top lane que eu estou falando. O Gangplank mid, eu desisti de fazer ele, eu desisti de aprender ele, porque não é uma coisa muito boa. Não, é tipo assim, seu time fica sem potencial de roaming, fica com uma rotação meio estranha, entre outros diversos fatores, umas bad matchups muito chatas, assim, muito complicadas de lidar, e é tipo, melhor jogar com ele no top. Na quesito agora, jogando contra um AP, você tem dois jeitos. Você pode ir com 10% de CDR fixo, level 1, runas de scaling de vida, que é o que eu faço. Porque eu gosto dos 10 de CDR, eu jogo muito recuado, geralmente eu faço Hexdrinker
contra umas matchups, tipo se eu pegar um Rumble, por exemplo, eu vou fazer uma Hex Drink com o CMR. Eu faria, porque é um item que é um bom counter para essas matchups de AP. Mas a runa que eu vi usarem foram, se eu não me engano, você usa MR, você usa tipo assim, runas de CDR azuis escaláveis até pegar 10% level 18, o resto MR, vida escalável por nível nas amarelas, dano nas marrons e dano nas quintessências, tirando uma, se eu não me engano, que é CDR por nível. Aí a build que eu vou falar agora, primeiro eu vou falar os talentos. Eu não vou falar os talentos gerais, eu vou falar só os talentos principais, assim, porque eu acho que os talentos, o resto, vamos dizer assim, é uma questão de gosto e acaba que tipo influencia muito mais no seu gameplay, vamos dizer assim. Não acho que tipo assim, nossa, vai fazer muita diferença, por exemplo, qual eu vou pegar, meditação ou aquele outro lá que aumenta o dano conforme quando está com menos de 40% de vida, coisas desse gênero. Alguns talentos são puramente escolhas e variam de servidor para servidor. Tipo, se não me engano, lá na Coreia eles pegam só um de mana regen e 4 de aumentar o dano quando tá com pouca vida. Nos Estados Unidos eles pegam 5 de regen de mana. No Brasil eles tem cara que pega 3 de dano e 2 de mana, ou o contrário. Então isso varia muito do seu estilo de jogo, do seu gosto. Eu uso 5%, level 5 no regen de mana, porque eu gosto do regen de mana para pokear, para conseguir ter um poke maior. Agora, quais talentos chave? Ou você usa trovão, ou você usa aperto dos mortos-vivos. Não vamos usar o sede de sangue, mesmo ele podendo ser combado e tal, assim. Tipo assim, eu não vi ninguém usando, foi uma coisa que tipo, eu vi o Tobias Fate testando em alguns poucos jogos e ele parou de usar. Mesmo eu achando que era bom, principalmente depois do nerf, caiu muito a utilidade, porque eu achava que a maior utilidade dele era late game, e mesmo assim não é uma coisa que compensou tanto. Eu acho que é melhor você, se quiser um sustain e resistência maior, você partir para um aperto dos mortos-vivos. A questão é, quando você vai usar aperto dos mortos-vivos e quando você vai usar trovão? Olha, eu acho que aperto dos mortos-vivos você pode usar em qualquer matchup se você não se garante nela. Sinceramente, ela é muito boa, ele é muito bom contra tanques, porque você vai ter maior sustain, maior capacidade de troca, e também é muito bom contra lutadores porque o resto dos talentos te dá mais resistência, vamos dizer por assim dizer. Mas eu acho que contra lutador é tipo assim, varia do jeito que você quer jogar contra. Se você quiser ter uma postura de jogo um pouco mais defensiva, você pode usar o aperto dos mortos-vivos. Se você quiser uma postura de jogo mais agressiva, tentar partir para um all-in, você usa um trovão. Agora vamos falar da build. Começando pelos itens iniciais. Os itens iniciais eles variam. Eu acho que, se eu não me engano, eles estavam usando muito. Ninguém começa com Anel de Dora. O pessoal do Challenger, assim, mestre, a pessoa mais avançado, nenhum player faz Anel de Dora, muito menos Double Doras, que nem eu tô fazendo nesse vídeo. Isso é um estilo meu, assim, eu gosto de fazer em algumas matchups, tipo contra essas hard matchups aí, mas o pessoal que sabe jogar mesmo, eles se garantem. Eu vou falar o que eles estão fazendo pelo que eu percebi. Se eu não me engano, existem duas builds rodando, que é uma build Bruiser e uma build Crítico. Sendo que a build Bruiser, na minha opinião, tipo, isso depende muito de contra quem você está jogando. Exemplo, se você não se garante numa matchup, o ideal é você fazer build Bruiser. O que seria a build Bruiser? Se eu não me engano, é basicamente a build assim, você vai meter um monte de item de lutador. Você vai meter uma trindade, aí depois você não faz a Iomos, você pode fazer a Iomos, mas devido ao nerf da Iomos, não se tornou assim, nossa, obrigatório. Eu acho que bons Gangplanks, você nunca foi um item sim, foi um item bom, mas nunca um item super necessário, dava pra viver sem. Tanto que você vendia Iomos late game, em algumas situações, trocando por 100% de crítico, se você quisesse manter a bota, ou qualquer outra coisa do gênero. Se quisesse trocar a build pra fazer uma GA,
ou uma Sterak, ou qualquer coisa assim do gênero, e mantendo 100% de crítico. Mas eu acho que a Iomus pode ser substituída. A build sem Iomus, eu chutaria que seria uma build crítico, usando Trindade, uma bota de CDR, caso você não use, caso você opte em não fazer a Iomus, uma bota de CDR, uma Gumi, Static, depois Dançarina, e por último aí um item que vai variar, pode ser Dominique, pode ser aquele outro que corta cura, que é basicamente o irmão da Dominique, que eu esqueci o nome agora. Você pode fazer GA, você pode fazer algum item de letalidade bruta, caso tenha, por exemplo, um papel, uma pessoa que não tenha muito scaling de armadura alto, dando trabalho, você pode fazer até Limiar da Noite, talvez, ou então o Draktar. Seria mais esse último item seria mais um item flat, assim. E aí no final do jogo você vende sua bota e compra o seu colhedor para ficar com 100% de crítico. Na build, isso seria a build crítico. Não existem, assim, óbvio que existem, você pode misturar, você pode fazer uma Dançarina com uma Sterak, Gumi, você não precisa fechar o 100%, você pode fechar com 80% de crítico e no último item fazer um item defensivo, vendendo a Iomus ou a bota, o que você preferir. E a build Bruiser. A build Bruiser eu acho que ela é melhor em determinadas situações contra, por exemplo, assim, você está splitando, quando você tem vantagem, por exemplo, cabe melhor, ou você está sendo muito explodido, por exemplo, quando você tem um time de hard engage, jogando contra um time de hard engage, você pode fazer a build Bruiser, que seria, se eu não estou enganado, Trindade, uma Sterak, uma bota que pode ser Varitab Ninja, ou a branca, ou a Mercurial, dependendo, você pode fazer Mercurial, aí depois Hidra Titânica, e aí depois varia, você pode fazer, por exemplo, até itens de tanque, tipo Coraço Defunto, pode fazer críticos, pode fazer uma Dançarina, uma Gumi, uma GA. Isso aí você vai optar, dependendo das variações do jogo. Já vi Gangplanks fazendo semblante espiritual quando tinham times de hard dano mágico, assim, basicamente. Quando tinha tipo, dois campeões de dano mágico pra cima. Então a build Bruiser, vamos dizer assim, ela é mais flexível e ela permite mais respostas. Quando você vai fazer a build Bruiser? Quando basicamente você sentir assim, não, tipo assim, se você for um full Gangplank do Challenger aí, se você quiser fazer a sua build crítico, você tem certeza que você vai conseguir snowballar, vai conseguir virar uma teamfight, você pode fazer a build crítico tranquilamente, mas se você sentir, por exemplo, que você não vai conseguir ser muito eficiente em uma teamfight no quesito de, nossa, eu vou dar um crítico e estourar todo mundo e ganhar essa fight sozinho, opte por uma build Bruiser. Ela vai te dar mais resistência, ela vai te aumentar o seu split push, porque vai te tornar menos dependente do barril para puxar, vamos dizer assim, por esse modo. E vai melhorar o seu mid game, se eu não me engano, porque o problema da build crítico é que como você não faz a Iomus em alguns casos, demora muito para você fechar a sua Gumi. Então depois da BF você tem vamos dizer, uma quedinha em comparação, por exemplo, a um cara que faz 2 itens de dano, tipo uma Riven, por exemplo, que faz Cutelo e Iomus. Por exemplo, vamos dizer assim, você demora um pouco mais para fechar o segundo core item. Mas no geral, eu acho que é isso, em quesito de builds. Citei builds, runas, talentos. Eu acho que agora entrando para a situação do meta, eu acho que a queda, agora o top lane está voltando muito mais para os lutadores, assim, em geral. Camille, mesmo com nerfs e nerfs, ainda aparece bastante na top lane, assim, como um pick forte. Fiora está extremamente forte, Yasuo também está relativamente forte. E onde que entra o Gangplank nisso tudo? Eu acho que o Gangplank ele tem uma match viável contra praticamente qualquer coisa se ele souber jogar. Não recomendo você fazer o meu estilo de jogo, que é usando letalidade. Eu inclusive estou parando de fazer isso justamente porque as matches na top lane são decididas no early game. Porque se, por exemplo, jogando contra uma Fiora e você perdeu o early game, você perde o mid game e consequentemente perde o late game, pode perder o jogo. Só que se você fizer pressão level 2 numa Fiora, você pode inclusive matar ela. Riven é a mesma coisa, Yasuo é exatamente a mesma coisa, Yasuo você consegue ganhar a lane de Yasuo. A questão é a seguinte, se você, por exemplo, snowballar a lane contra Yasuos da vida, você fecha a Trindade, antes de ele fechar uma de defesa 100% de crítico, acabou o jogo do Yasuo. Só que se ele fechar uma Gumi
e uma dançarina e você tiver empacado entre fazer uma trindade e comer e quase fechar Yomus com a bota, ele te mata muito fácil. Não é muito, é tipo assim, aí também entra a questão do feitiço. Nunca, é tipo, é aquela coisa, eu recomendo você usar Exaust no top, caso você seja um Gangplank iniciante. Eu sigo usando Exaust porque eu simplesmente sou uma negação usando TP. Mas se você quiser ser um... E também porque eu sinceramente não me importo muito com a parte de ser tryhard em solo queue. Só que se você quiser ser um jogador mais competitivo em solo queue, o ideal é você usar o TP no top. Eu não vou mencionar de novo, não menciono o Gangplank mid, porque o Gangplank mid não está muito bom. E eu acho que é isso, guys. Eu citei basicamente tudo que eu vi, assim, que eu notei. Que eu dei uma leve pesquisada, assim, foi uma coisinha rápida, assim, só passei pelos servidores para ver pelos tops, os tops basicamente, os caras que estavam jogando top Gangplank, World, qualquer coisa do gênero. Pesquisei alguns nomes na internet, assim, fórum, Reddit, porra assim, de quem são bons Gangplanks. O Tobias Fate não é exatamente o exemplo de Gangplank mundial, tem vários outros na Coreia e Estados Unidos que são muito melhores do que ele. Muito melhores do que ele. Ele só, vamos dizer, o Tobias Fate é só um Gangplank mais popular. Mas no geral eles têm muito melhores que eles. E tem um inclusive que faz stream, que eu acho que chama Nick Jojo, uma parada assim. Ele é sim um Gangplank, na minha opinião, assim, um excelente Gangplank. Eu vi algumas partidas dele, é um excelente Gangplank. Quem quiser ver assim, um Gangplank mais competitivo, veja ele, pesquise algumas partidas caso ache. E é isso, guys. É isso, é um guia bem resumidinho assim. Não é um guia super extensivo igual eu fiz no primeiro, falando com mais detalhes, porque tá bem sucinto. Não recomendo você fazer Dorans como item, ou você parte para o cristal de mana ou para uma poção corrupta, que eu não faço o que eu faço basicamente, porque eu só jogo por diversão, não sou um Gangplank tryhard. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário legal, me adiciona no LoL se quiser aprender a jogar de Gangplank ou afins, eu posso ensinar tranquilamente. E é nóis!